Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui está tudo bem, graças a Deus. E pela graça do Senhor Jesus, nós, eu e você, estamos vivos. Gostaria de sugerir a você abençoar alguém que tenha dificuldade na leitura, seja lá qual for o motivo, mas que não consegue ler. Mas com esse vídeo, você poderá ouvir a palavra de Deus, aplicar no seu coração, quer seja andando pelo caminho, indo para o trabalho ou para outro lugar, no carro ou mesmo nos afazeres de casa, enquanto faz alguma coisa, ouve a palavra de Deus. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, assim diz as Escrituras. Vamos à leitura de hoje então? Hoje leremos Números, capítulo 21, 22, 23 e 24. Vamos iniciar então a leitura desses capítulos. Números 21. O rei de Arade, o cananeu que habitava no Neguebe, região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Então, com seu exército, atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Foi quando a congregação de Israel apresentou este povo ao Senhor. Se entregares este povo em nossas mãos, consagraremos suas cidades a ti como anátema. Todos os despojos conquistados serão dedicados ao Eterno. E Yahvé, o Eterno, deu atenção às súplicas de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, a eles e as suas cidades, e por esse motivo esse lugar passou a ser chamado de Ormá, consagração. Então os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acabá, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão, nem água, estamos enfateados deste alimento miserável. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cuja mordedura queimava como brasa viva, e muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés, suplicando: Pecamos ao abrirmos nossas bocas para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós estas cobras horríveis. E Moisés orou intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: Faze uma serpente de bronze e coloca-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura de serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Partiram os filhos de Israel e armaram acampamentos em Obote. Depois deixaram Obote e acabaram em Ije-Abarim, ruínas de Abarim, no deserto, em frente ao território de Moabe, ao lado do sol levante. Saíram dali e acamparam no vale de Zered, e partiram das torrentes de Zered e armaram um acampamento do outro lado do rio Arnon, que passa pelo deserto e se estende até o território amorreu. O próprio Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Eterno: O que realizei no Mar Vermelho e nos ribeiros de Arnon, e a corrente dos ribeiros que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Beer,
o poço onde o Senhor falou a Moisés: reúne o povo e eu lhe darei água. Foi quando todo Israel entoou este cântico: jorrai água, ó poço, cantai todos sobre a história das suas águas, a respeito do poço que os príncipes cavaram, que os nobres e líderes do povo abriram com bastões de comando seus cajados. Então partiram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que se abre para os campos de Moabe, em direção às alturas do Pisga, que fica diante do deserto e o domina. Então Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, a fim de dizer-lhe: desejo atravessar tua terra. Não nos desviaremos pelos campos, nem pelas vinhas. Não beberemos água dos teus poços, seguiremos a estrada do rei, a principal, até que tenhamos atravessado todo o teu território. Seom, contudo, não permitiu a Israel atravessar suas terras. Reuniu todo o seu povo, marchou pelo deserto ao encontro de Israel e chegou a Jaza, onde combateu contra os israelitas. Israel, porém, os venceu à espada e tomou-lhe as terras desde Arnon até o Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos amonitas. Assim, os israelitas conquistaram todas as cidades dos amorreus e ocuparam-nas, incluindo Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade onde habitava Seom, o rei dos amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei moabita, que havia tomado todas as suas terras até o rio Arnon. É por esse motivo que costumam dizer os poetas: vinde a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo jorrou de Esbom, labaredas fluíram da cidade do rei, Seom, e devoraram Ar de Moabe, consumiram as alturas do Arnon. Ai de ti, ó Moabe, estás arrasado, ó povo de Camos. Fez dos seus filhos fugitivos e das suas filhas cativas de Seom, rei dos amorreus. Sua posteridade foi destruída, desde Esbom até Dibom. Nós os aniquilamos pelo fogo, desde Nofá até Medeba. Assim os israelitas habitaram na terra dos amorreus. Depois, Moisés mandou pessoas para espionar a cidade de Jazar. Em seguida, conquistaram os povoados que ficavam ao redor de Jazar e expulsaram todos os amorreus que moravam ali. Então o povo de Israel retornou e subiu pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Edrei. E Yahvé encorajou Moisés, dizendo: não temas, eis que já o entreguei em tuas mãos, ele, o seu povo e toda a sua terra. Tratá-lo-ás da mesma maneira que trataste Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Foi assim, portanto, que os israelitas mataram Og, seus filhos e todo o seu povo. Não sobreviveu uma só pessoa, e tomaram posse da terra deles. Números capítulo 22. Então os israelitas partiram e acamparam nas campinas de Moabe, a leste do rio Jordão, nas proximidades de Jericó, que se situava no outro lado do rio. Balaque, filho de Zippor, viu tudo o que Israel fizera contra os amorreus. E Moabe tomou-se de pânico diante desse povo, pois era muito numeroso. Moabe teve grande preocupação e receio dos filhos de Israel. Então os moabitas disseram aos líderes de Midian: eis essa multidão que devora tudo ao redor de nós, como o boi devora a erva do campo. Em seguida, Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe naquela época, mandou os seus emissários para chamar Balaão.
filho de Beor, que estava em Petor, que fica próximo do Eufrates, o grande rio, em Amabe, sua terra natal. E a mensagem de Balaque solicitava: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim poderemos derrotá-los e expulsá-los da terra, porquanto eu o sei muito bem. Aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Os anciãos de Moabe e os de Midian partiram, levando consigo a quantia necessária para pagar os augúrios e maldições. Assim que chegaram, comunicaram a Balaão o que Balaque havia pedido. Instruiu-os Balaão: ficai aqui esta noite, e eu vos trarei a resposta que o Eterno me der. E os príncipes de Moabe permaneceram com ele. Eis que veio Deus a Balaão e lhe indagou: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão respondeu a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, enviou-me esta mensagem: eis que o povo que saiu do Egito cobriu toda a terra, estabeleceu-se diante de mim. Vem, portanto, eu te suplico, e amaldiçoa por mim esse povo. Assim poderei combatê-lo e expulsá-lo. Então Deus ordenou a Balaão: não irás com eles, não poderás amaldiçoar esse povo, pois é povo abençoado. Ao raiar do dia, Balaão levantou-se e disse aos líderes de Balaque: tornai a vossa terra, pois o Eterno recusa deixar-me ir convosco. Levantaram-se os príncipes de Moabe e voltaram para Balaque e lhe deram a notícia: Balaão recusou-se a vir conosco. Balaque enviou de novo outros príncipes em maior número e mais importantes do que os primeiros. Foram ter com Balaão e lhe comunicaram: assim falou Balaque, filho de Zippor: eu te suplico, não recuses vir ter comigo, pois te concederei grandes honrarias, e tudo o que me disseres eu farei. Portanto, vem depressa e amaldiçoa por mim este povo. Balaão deu aos emissários de Balaque a seguinte resposta: ainda que Balaque me desse seu próprio palácio, repleto de prata e ouro, eu não poderia transgredir uma ordem expressa do Senhor meu Deus, de forma alguma, quer em relação a uma situação menos grave ou mais grave. Agora, pois, descansai aqui esta noite, vós também, a fim de que eu possa tentar descobrir se o Senhor tem mais alguma orientação a dizer-me. Então veio Deus a Balaão durante a noite e lhe ordenou: não vieram essas pessoas para te chamar? Levanta-te e vai com eles. Entretanto, não farás senão exatamente aquilo que eu te orientar. Bem cedo, levantou-se Balaão, selou sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Sua partida provocou a ira de Yahvé, e o anjo do Senhor colocou-se na estrada para barrar-lhe a passagem. Ele montava sua jumenta e seus 2 servos o acompanhavam. A jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, com sua espada desembainhada na mão. Desviou-se, portanto, da estrada, em direção ao campo. Balaão, contudo, espancou a jumenta para fazê-la voltar à sua jornada na estrada. Então o anjo do Senhor se pôs em um caminho estreito, no meio das vinhas, com um muro à direita e outro à esquerda. A jumenta viu novamente o anjo do Senhor e encostou-se no muro, apertando neste o pé de Balaão. Ele, sem refletir, tornou a bater na jumenta. O anjo do Senhor mudou de lugar e, indo adiante, colocou-se em uma passagem ainda mais estreita, onde não havia espaço para desviar-se, nem para a direita nem para a esquerda.
Assim que a jumenta avistou o anjo do Senhor, prostrou-se ao chão com Balaão sobre seu dorso. Balaão ficou muito irado e começou a espancar violentamente a jumenta, a golpes de cajado. Então Yahvé fez que a jumenta falasse, e ela disse a Balaão: Que te fiz eu, para me teres espancado já por 3 vezes? Diante disso, Balaão respondeu à jumenta: Ora, é porque zombaste de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, já te haveria matado. Então ponderou a jumenta a Balaão: Não sou eu a tua jumenta, que te serve de montaria toda a vida e até o dia de hoje? Tenho eu o costume de agir assim contigo? Ao que respondeu ele: Não. E nesse momento Yahvé abriu os olhos de Balaão, e ele pôde contemplar o anjo do Senhor posicionado no caminho, empunhando sua espada. Então Balaão inclinou sua cabeça e prostrou-se com o rosto rente ao chão, e questionou o anjo do Senhor: Por que espancaste assim tua jumenta, já por 3 vezes? Sou eu que vim barrar-te a passagem, pois com minha presença não podes prosseguir tua jornada. A jumenta avistou-me e, por causa da minha presença, procurou mudar sua trajetória por 3 vezes. De fato, foi bom para ti que ela se desviasse, pois senão eu mesmo já o teria matado. A ela, todavia, eu teria poupado a vida. Balaão desagravou-se diante do anjo do Senhor. Pequei. Não percebi que tu estavas posicionado no caminho para me impedires de prosseguir minha jornada. Agora, se o que estou empreendendo não te agrada, voltarei para meu lugar. Então o anjo do Senhor instruiu Balaão: Vai com esses homens, somente não digas absolutamente nada, além daquilo que eu te mandar dizer. Balaão seguiu com os príncipes emissários de Balaque. Assim que Balaque soube que Balaão estava chegando, foi ao seu encontro em Ar, cidade nos limites do rio Amon, na fronteira de Moabe. E Balaque o questionou: Porventura não enviei mensageiros para chamar-te? Por qual motivo não vieste a mim da primeira vez? Na verdade, não estou eu em plena condição de recompensar-te regiamente? Balaão explicou-se a Balaque: Eis-me aqui, junto de ti. Contudo, quem sou eu para dar-te alguma palavra que o próprio Deus não coloque em minha boca? Portanto, a palavra que Deus puser em minha boca, esta eu expressarei. Balaão partiu com Balaque e chegaram a Quiriate Utsom, a cidade de Ozote, onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas e deu uma parte da carne a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. Na manhã seguinte, Balaque levou Balaão até o alto da Bamote Baal, de onde podiam avistar uma parte do povo de Israel. Números capítulo 23. Então Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os 2 ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque: Permanece aqui de pé, próximo dos teus holocaustos, enquanto eu vou até ali. Talvez o Senhor me permita encontrá-lo. Aquilo que ele me revelar, de igual modo te farei saber. E retirou-se para o alto de uma colina desnuda. Ali Deus veio ao encontro de Balaão, que disse a Deus: Preparei 7 altares e ofereci em holocausto um novilho e um carneiro sobre o altar. Yahvé então colocou em sua boca uma palavra e ordenou: Volta para junto de Balaque, e assim lhe transmitirás. Assim Balaão retornou e encontrou Balaque, ainda perto da sua oferta queimada, ele com todos os príncipes de Moabe. Foi quando Balaão
pronunciou este oráculo em forma de poema. Balaque me fez vir de Arã. O rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Vem, amaldiçoa por mim a Jacó. Vem e declara ameaças contra Israel. Todavia, como amaldiçoaria eu aquele a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar? Sim, do cume do rochedo eu o vejo, do alto das colinas eu o contemplo. Eis um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia enumerar a quarta parte de Israel? Que morra eu, a morte dos justos que há entre eles, e seja o fim da minha alma como o deles. Que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos, e tu declaras bênçãos sobre eles? E Balaão contestou: não devo eu tomar cuidado de dizer tão somente aquilo que Yahvé me coloca na boca? Balaque lhe pede: vem, pois, comigo a outro lugar. Este povo que vês daqui, não vês dele senão uma pequena parte, não o vês de modo completo. Amaldiçoa-o por mim ao chegares lá adiante. Então levou para Zofim, o campo dos mirantes, no topo do monte Pisga. Ali construiu mais 7 altares e ofereceu em holocausto um novilho e um cordeiro sobre cada altar. Balaão solicitou a Balaque: permanece de pé junto dos teus holocaustos, enquanto irei me encontrar com ele ali adiante. Deus veio ao encontro de Balaão e pôs em sua boca uma palavra e ordenou: volta para junto de Balaque, e assim lhe falarás. Retornou então para junto de Balaque, encontrou-o ainda de pé junto dos seus holocaustos, com todos os principais líderes de Moabe. Que te falou Yahvé? Indagou-lhe Balaque, e Balaão declarou sua palavra profética em forma de poema. Levanta-te, Balaque, e escuta. Inclina o teu ouvido, filho de Zippor. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e eu não posso mudar isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O Eterno, o Deus de Israel, está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. É Deus quem os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel: vê tu quanto Deus tem realizado. Eis que este povo levanta-se como leoa, ergue-se como leão, que não descansa enquanto não devora sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. Então Balaque roga a Balaão: se tu não podes amaldiçoar este povo, que assim seja, pelo menos não o abençoes. Balaão, no entanto, retrucou a Balaque: não te havia afirmado? Tudo que Yahvé ordenar, eu o farei. Então Balaque insistiu e convidou Balaão: vem, pois, comigo, e eu te levarei a outro lugar, e de lá talvez Deus se agrade que amaldiçoes esse povo. Balaque conduziu Balaão ao cume do monte Peor, no lado que dá para o deserto. Balaão então instruiu a Balaque: edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez outra vez tudo conforme Balaão o orientara, e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Números capítulo 24.
Desta vez, Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Por esse motivo, não recorreu, como nas outras vezes, a adivinhações e magias, mas voltou sua face para o deserto. Então viu todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele proclamou esta profecia em forma de poema: Oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem nitidamente, palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que contempla a visão que vem do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Quão admiráveis são as tuas tendas, ó Jacó, e formosas as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins que margeiam os rios, como plantas perfumadas e medicinais que Yahvé plantou, como cedros junto às águas cristalinas. Israel terá muita água para beber e para regar suas sementeiras. Seu rei será mais poderoso que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus os libertou do Egito, e os que vêm comandando, eles têm a força dos búfalos mais fortes. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas certeiras os atravessam. Como o leão e a leoa soberanos, quando repousam, quem ousará despertá-los? Portanto, sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que os amaldiçoarem. Então, imediatamente acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas da mão, ordenou: Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que tu os abençoas, e já por 3 vezes seguidas. Agora, pois, foge e vai para o teu lugar. Disse que te cobriria de honra e bens, contudo, o Senhor te privou delas. Mas Balaão contestou Balaque: Não disse eu aos teus mensageiros, ainda que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor e fazer por mim mesmo, bem ou mal. Aquilo que Yahvé mandar, isso eu direi? Agora, pois, estou retornando para o meu povo. Antes, porém, vem e eu te comunicarei o que este povo de Israel fará a teu povo nos dias futuros. Então pronunciou este oráculo de advertência em forma de poema: Oráculo de Balaão, filho de Beor, palavra daquele cujos olhos veem nitidamente, daquele que ouve as palavras de Deus, que possui o conhecimento da ciência do Altíssimo, daquele que contempla a visão que advém do Todo-Poderoso, daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Um rei, como uma estrela poderosa, surgirá de Jacó. Um cetro se levantará dentre os filhos de Israel. Ele esmagará as cabeças dos moabitas e aniquilará todos os arrogantes, filhos de Sete. Edom será totalmente conquistado por Israel. Seir, seu inimigo, igualmente será dominado. Contudo, Israel se fortalecerá. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador. Ele exterminará todos os que restarem em Edom e nas demais cidades. Em sua visão profética, Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo: Amaleque, primícia das nações. Contudo, a sua posteridade perecerá para sempre. Em seguida, viu os queneus e profetizou: A tua morada está segura e o teu ninho está firmado sobre a rocha. Mesmo quando for destruído o queneu, quando a Assíria o fizer cativo, ainda voltará. E finalmente,
Balaão entregou mais esta profecia: ai, quem poderá sobreviver quando Deus realizar tudo isso? Um grande número de embarcações vinda do norte, das costas de Quitim, Chipre, conquistarão a Síria e afligirão Israel. Contudo, no fim, eles perecerão para sempre. Então Balaão levantou-se e voltou para casa, e Balaque se foi pelo seu caminho. A leitura de amanhã será em Números capítulos 25, 26 e 27. Eu espero você para essa leitura. Que Deus te abençoe grandemente. Até amanhã, se Ele assim nos permitir.